fugiu do meu controle e logo me assustei. Não consegui compreender onde eu errei. Estava confiante, eu tinha tudo planejado, e no auge do meu fracasso, uma voz tão doce eu escutei. Assumo o controle, tá tudo nas minhas mãos. Estou na frente de toda a situação. Faço tudo tão perfeito, mas eu faço do meu jeito. Descansa o teu coração. Foi aí que eu entendi que Ele vai agir. Tá nas mãos de Deus, Ele sabe fazer melhor que eu. O jeito dele é melhor que o meu. Eu posso até ficar com medo, mas o controle Ele não perdeu. Tá nas mãos de Deus, Ele sabe fazer melhor que eu. O jeito dele é melhor que o meu. Eu posso até ficar com medo, mas o controle Ele não perdeu. Tá nas mãos de Deus. Assumo o controle, tá tudo nas minhas mãos. Estou na frente de toda a situação. Faço tudo tão perfeito, mas eu faço do meu jeito. Descansa o teu coração. Foi aí que eu entendi que Ele vai agir. Tá nas mãos de Deus, Ele sabe fazer melhor que eu. O jeito dele é melhor que o meu. Eu posso até ficar com medo, mas o controle Ele não perdeu. Tá nas mãos de Deus, Ele sabe fazer melhor que eu. O jeito dele é melhor que o meu. Eu posso até ficar com medo, mas o controle Ele não perdeu. Tá nas mãos de Deus. Deixa tudo com Deus, entrega tudo pra Deus. Ele sabe o que é melhor. Entrega o controle, deixa tudo nas mãos dele. Ele sabe o que é melhor. Deixa tudo com Deus, entrega tudo pra Deus. Ele sabe o que é melhor. Entrega o controle, deixa tudo nas mãos dele. Ele sabe o que é melhor. Tá nas mãos de Deus, Ele sabe fazer melhor que eu. O jeito dele é melhor que o meu. Eu posso até ficar com medo, mas o controle Ele não perdeu. Tá nas mãos de Deus, Ele sabe fazer melhor que eu. O jeito dele é melhor que o meu. Eu posso até ficar com medo, mas o controle Ele não perdeu. Tá nas mãos de Deus.
Lucas capítulo 22, verso 31 a 34, Pedro é avisado. Verso 31 de Lucas 22 diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Quando você voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Olha que interessante. Porém, Pedro respondeu: estou pronto, Senhor. Estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Cabra macho. Verso 34, mas Jesus lhe disse: eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Agora veja o verso 54 a 62, no mesmo texto, mesmo capítulo, Lucas 22, 54 a 62. Então, prendendo Jesus, levaram-no e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Verso 55, quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram juntos, Pedro tomou lugar entre eles. Uma empregada, vendo-o sentada perto do fogo, fixou os olhos nele, em Pedro, e disse: este também estava com Jesus. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, não o conheço. Verso 58, pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse: você também é um deles. Mas Pedro disse: homem, eu não sou um deles. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmou, dizendo: com certeza, esse também estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu: homem, não sei do que você está falando. E logo, enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então o Senhor Jesus voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E o verso 62, e Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Gente, eu lendo esse texto, eu me coloco no lugar de Pedro. Eu sou um tipo sanguíneo Pedro, né? Sabemos que nós temos vários temperamentos, né? Nós temos o fleumático, temos o melancólico, temos o colérico e temos o sanguíneo. Colérico e sanguíneo tá junto. Melancólico e fleumático também bem pertinho ali. Na verdade, todos nós temos um pouquinho de cada temperamento, mas sempre pende para algum. Eu já sou tipo sanguíneo. Talvez alguns de vocês são mais melancólicos, mais fleumáticos. O fleumático é aquela pessoa mais prudente, aquela pessoa mais reservada, né? Retraída. O melancólico também. Agora o sanguíneo não, o sanguíneo já vai para frente, estouradão. Olha lá Jesus lá, e pula no mar e sai nadando. Só que por outro lado, o sanguíneo também, a duração de toda essa explosão é pouco. Sabe quando você acende o pavio de uma bomba, ela explode e acaba ali. Depois vem o medo, sabe? Depois a pessoa repensa melhor no que falou. Será que é isso mesmo? E o melancólico, o fleumático já pensa mais no que fala, já é mais duradouro o seu pensamento. É um pouquinho mais difícil de trabalhar no sentido de ser mais retraído, mas é uma pessoa que tem mais ciência do que fala. E Pedrão sempre foi estouradão. Você vê aqui no verso 33, porém Pedro respondeu: estou pronto para ir com o Senhor para a prisão ou para a morte, seja para onde for. E é interessante que o versículo 31 começa: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar você. Interessante que Satanás escolheu Pedro, né? Simão é um outro nome de Pedro, não é como se fosse um sobrenome, mas Pedrão foi escolhido para ser peneirado por Satanás, porque Satanás sabia que Pedro dava essas brechas.
Era um homem sanguíneo. Senhor, eu estou contigo, mas quando apertou o calo, quando a coisa aconteceu mesmo, aí Pedrão arreu. Aí Pedrão precisou ser trabalhado. E eu fiquei pensando, gente, todos nós aqui temos sintomas de Pedro. Temos características e sinais de Pedro. E Deus precisa trabalhar em nossas vidas. E a pergunta aqui nessa noite, em que área o Senhor Jesus precisa trabalhar em nossa vida? Será que nós estamos prontos para ser presos e morrer por Cristo? Talvez não. Mas por outro lado, Jesus trouxe você aqui para trabalhar com você. Talvez Satanás tenha olhado para nós de forma furioso, querendo nos arrebentar. Como diz lá em João 10:10, que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então, Satanás está de olho. Quanto mais intimidade com Deus, mais ele quer tentar. Mais ele quer tentar você. E Satanás sabia dessa brecha de Pedro. Sabia, é temperamento forte, sanguíneo. O que dá na cabeça fala. Bora lá, Jesus, estou com o Senhor. Mas Jesus, ele conhece o nosso coração. Ele sabe que nós vamos fraquejar em algum momento. Talvez falar aqui no momento da igreja, de paz, momento que nós não estamos sendo perseguidos pela grande tribulação, é fácil. Mas até onde nós vamos? Gente, nós vamos identificar alguns sinais que nos afastam de Deus. Sinais que afastaram Pedro dos caminhos do Senhor. Mas pela graça de Deus, Pedro voltou. E o Senhor Jesus continuou trabalhando com Pedro. Ele não desiste de nós. Jesus não desistiu de Pedro. Não desistiu. Ao contrário de Judas. Judas Iscariote, ele teve um remorso, cometeu suicídio por ter traído Jesus. Mas Pedro andou aqui por caminhos que nós devemos evitar. E o primeiro caminho de Pedro é o verso 33, que eu vou repetir. O 33 diz assim: porém Pedro respondeu: estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus disse: não, Pedro, você não está pronto. Ele confiou nos méritos próprios. Ele confiou na autoconfiança. Que a nossa autoconfiança caia por terra nessa noite. Que nós possamos colocar a nossa vida diante de Deus. Nós não sabemos o que nós somos capazes, mas Deus sabe. Então coloque nas mãos do Senhor, porque Pedro, ele teve uma autoconfiança. Eu vou com o Senhor para a prisão. Ele não foi. Nem para a casa do sumo sacerdote ele foi. Ele não conseguiu. Muitas mulheres que acompanharam Jesus, a mãe de Jesus e outras mulheres, foram até a cruz com Jesus. Mas Pedro foi um covarde. Não só ele, como muitos outros apóstolos, discípulos de Jesus. No momento da perseguição, no momento que realmente fechou mesmo o círculo ali em volta de Jesus, Pedro ficou com medo. E o primeiro degrau da queda é a confiança em si mesmo. É quando nós confiamos em si mesmo. Quantas vezes eu já disse isso? Quantas vezes já ergui o pendão real? Aí a gente fica pensando: será, Senhor, que eu estou pronto? Que Deus venha preparar a nossa igreja. Nós estamos tratando um domingo de manhã a grande tribulação. A escatologia do Senhor Jesus Cristo em Mateus 24 e 25. E a grande tribulação está começando, gente. E nós precisamos estar preparados, não na nossa autoconfiança, mas no Senhor Jesus. Ele vai nos preparar, até mesmo para a morte, se for necessário, como Pedro foi preparado. Não está na Bíblia, mas diz os livros apócrifos, diz os livros que Pedro foi crucificado de ponta cabeça. Pedro também foi morto. E foi crucificado porque ele disse: eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. E penduraram Pedro de ponta cabeça por causa do Evangelho. Mas naquele momento ele estava pronto.
pronto para morrer, porque ele já não estava confiando mais em si mesmo. Em Romanos capítulo 7, verso 18, diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Então nós precisamos da ação do Espírito Santo em nossa vida. Que caia por terra toda alta confiança, mas debruçar. Sabe por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi orava a Deus, mas não aquela coisa mecânica, mas quando ele se arrependia mesmo. Ele jogava, ele rasgava suas vestes, se vestia de pano de saco, mesmo sendo rei, jogava pó na cabeça, terra, e se humilhava diante de Deus. Isso é ser dependente de Deus. E Pedro poderia dizer para o Senhor Jesus: Senhor, eu não vou conseguir. Será que eu estou pronto para seguir a Ti? Ou será que eu estou pronto para continuar o Teu Evangelho, para a pregação do Teu Evangelho? Mas ele disse que estava, mas não estava. Então o maior vilão sou eu. O maior vilão é você quando você se olha no espelho. Mas quando você se olhar no espelho, se diga assim: Senhor, eu não estou pronto, mas eu dependo da Tua graça. Que o Senhor me prepare, que o Senhor me capacite para aguentar as pancadas da vida. Jeremias 17:5 diz assim: que maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que faz do seu próprio braço a sua força. Maldito o homem que confia em si próprio, na sua própria inteligência, na sua autoconfiança. Segundo lugar, Pedro deixou de orar. Quantos de nós oramos, gente? Às vezes nós não entendemos o que é servir a Deus. Não conseguimos entender. E quando nós deixamos de orar, a autoconfiança entra em nosso coração, porque você precisa confiar em alguém. E se você não ora, você não confia em Deus. Ou se você confia, é uma confiança superficial. É uma confiança rasa. Porque quem confia em Deus ora. Quem confia em Deus se entrega. Quem confia em Deus se inclina diante dele. Quem confia em Deus não sai para o trabalho sem orar. Quem confia em Deus não levanta da cama sem orar. E hoje nós vemos as pessoas, a primeira coisa que você faz quando acorda, além de abrir o olho, celular. Vamos ver lá. Nossa, fulano morreu. Meu Deus, cedo já. Nossa, hoje é aniversário de fulano. Hoje não sei o quê. E já começa a encher as coisas já, gente. Está dando risada porque acontece, né? Sabe, eu pensei comigo esse dia, gente, está errado de pegar o celular na hora que acorda. Nós precisamos pedir para Deus: Senhor, nos dá força, Pai. Se não tem coragem de ajoelhar no chão frio, ajoelha em cima da cama. Puxa a coberta assim. Eu me lembro de um acampamento. Eu tenho um amigo meu, já faleceu, o Joel. Os 3 dias de acampamento, ele fazia isso aqui, ele puxava a coberta aqui, parecia uma tartaruga assim, ó. Puxava o casco aqui e ficava. Falei, meu Deus, o que esse cara está fazendo, cara? E eu deitado e olhando para ele. E ele lá com a coberta. Falei, Joel, o que você está fazendo, rapaz? Eu falei, estou orando. Falei, mas desse jeito? Eu falei, está frio, cara. E puxa. E eu aprendi com ele. Eu falei, fazer isso. Para que ficar sofrendo também no frio? Puxa a conversa. Você faz uma caverna ali, gente. Já viu criança gosta de brincar com caverna? Gosta de fazer tenda na sala? Você faz uma tenda para você ali e agradece a Deus. Ajoelha na cama, começa ajoelhando na cama, depois você vai aumentando daí, ó, os obstáculos. Mas a primeira coisa, nós temos mania de querer ver o que está acontecendo em nossa volta. Sabe, isso acaba sendo uma autoconfiança também. E aí você deixa de orar. Olha só o que aconteceu com Pedro no verso 22, capítulo 22, verso 45, 46, nós não lemos, mas quando Jesus estava lá no jardim do Getsemane orando, e foi as últimas horas de Jesus, logo depois os guardas vieram buscar Jesus, e levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou dormindo de tristeza. Estavam dormindo, e disse-lhe, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação.
Gente, nós estamos passando dias difíceis. E você imagina momentos difíceis que é para a igreja estar orando, ou pelo menos a hora de levantar, ou nas refeições, ou a hora de dormir. Imagina se a gente faz o que Daniel faz 3 vezes ao dia, oração. Mas esses homens estavam com Jesus, no Monte das Oliveiras, dentro do jardim do Getsemane. E ali com Jesus, Jesus disse, olha, eu vou orar um pouquinho mais adiante, vocês ficam aqui. Daí Jesus volta e fala, mas vocês estão aqui mexendo no celular. Vocês estão fazendo coisas que não vai trazer benefício algum para você. Tem tempo para tudo, mas agora é para orar. Agora é para buscar a minha presença, agora é para vocês se fortalecer. E Pedro aqui, como os demais discípulos, deixava de orar. Uma vez que a pessoa começa a confiar em si mesmo, o degrau seguinte é deixar de orar. Somente ora quem necessita. Somente ora quem depende de Deus. Se não dependemos de Deus, também não oramos. E a oração é o sinal ou a evidência de que dependemos de Deus. Então, se você não ora, é porque você tem uma autoconfiança. Terceiro degrau de Pedro, terceira queda de Pedro, ele agiu por conta própria, sem a direção de Deus. Veja o verso 50 e 51, mas eu vou ler lá em João, capítulo 18, verso 10, que tem mesma referência dos 50 e 51 do capítulo 22. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e a feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Os soldados vieram buscar Jesus. Aí Pedro agiu com todo o seu tipo sanguíneo, seu temperamento forte, arrancou a espada, cortou a orelha do soldado e fez tudo errado. E Jesus falou, pare Pedro, não é assim que funciona. Se eu quisesse pedir para Deus mandar uma legião de anjos aqui, Ele mandaria. Eu estaria protegido. Esses homens não têm força sobre mim, Pedro, mas agora convém que o Filho do Homem seja entregue, agora convém que eu venha morrer por vocês. E Jesus foi lá, pegou a orelha e colou a orelha do Malco. Fez uma plástica lá 100%. E guarda a espada. A hora que era para ser macho, não foi. Era para ficar quieto. A hora que era para ser macho, daí não foi, que daí ele correu. Que hora que era para seguir Jesus até a cruz, para continuar pregando o Evangelho. Quando nós estamos fora da direção de Deus, fazemos tudo errado. Por isso que eu digo, gente, a igreja precisa orar, porque antes dos projetos que nós vamos fazer, nós precisamos saber se realmente esses projetos estão dentro do coração de Deus. Antes de você estudar por uma causa, você precisa saber se esse estudo está dentro do coração de Deus. Antes de você trabalhar em algum lugar ou sair do seu trabalho para ir para outro trabalho, você precisa saber se está dentro do coração de Deus. E para saber se está dentro do coração de Deus, se está dentro da direção, porque a direção de Jesus era a cruz, mas os apóstolos não entendiam isso. Por causa da sua autossuficiência, porque não oraram, porque se eles estivessem junto com Jesus, em vigília de oração, com certeza o Espírito Santo teria falado ao coração deles. E quando nós temos essa autoconfiança, nós vamos por caminhos tortuosos, é perdas em cima de perdas, é negócio errado em cima de negócio errado, e depois nós choramos, mas não pedimos orientação de Deus, parece uma criança mimada. Quando quer uma coisa tem que ser na hora. Então calma o seu coração. Peça para Deus. O que está angustiando o seu coração nesse momento? Fale com Deus. Se realmente é dos planos de Deus, Senhor. Seja coisa banal. Mas às vezes custa. Custa dinheiro. Talvez vai custar anos e anos do seu salário. E você precisa pedir sabedoria para Deus. Às vezes é tudo algo do coração, aquele agito do coração, aquela loucura pelas maravilhas desse mundo, eu quero ter, eu quero fazer, e vamos lá, e é isso que eu quero, e não dá certo. Precisamos entender o que é a direção de Deus. E nem sempre a direção de Deus é onde nós queremos ir, não é para a cruz, com certeza. Os discípulos queriam ficar no conforto, ao lado de Jesus.
Eles queriam que Jesus ficasse ao seu lado, fazendo milagre. Que bênção, gente. Nunca nós vamos ficar doentes, porque nós temos um homem do nosso lado que faz milagres, que multiplica os pães. Não precisa nem trabalhar. Jesus não tinha tempo para trabalhar no seu ministério. 3 anos ele tinha que andar, ele tinha que pregar o evangelho. E a multidão ia atrás dele. Jesus saciando aquela multidão, não necessário. Está confortado desse jeito, o Senhor não vai para a cruz. Não estava entendendo nada do caminho de Deus. Sabe, às vezes acontecem coisas ruins, nós não entendemos Jó. Os 3 amigos de Jó não entenderam nada do caminho de Jó. Começaram a acusar Jó de pecado. Se algumas coisas começaram a acontecer de errado comigo, vocês vão falar, está vendo? O pastor Gerson está em pecado. Está vendo o que está acontecendo? Está fazendo isso, olha o que está acontecendo. Está vendo? Deus está castigando. Não entende nada do que está acontecendo na região celestial. Você só entende o que está acontecendo dentro do seu coração, pessoa autossuficiência, porque não ora, não tem intimidade com Deus e não entende o caminho de Deus para as nossas vidas. Então, se nós queremos realmente entender o caminho do Senhor, começa pela oração. Começa a priorizar a oração. Começa a priorizar a oração como você prioriza o celular. Muda tudo. Eu confesso que eu comecei a tirar essa 1 hora da torre de oração. 1 hora. Gente, como isso tem edificado a minha vida. Sabe, mesmo diante dessas loucuras, mas isso está educando. Não precisa ficar lá também orando. Ore especificamente. Sabe, nós precisamos entender, precisamos de oração específica. Jesus estava orando ali no jardim de Getsêmani, uma oração específica. Qual que era a oração? Senhor, me dá força para passar pela cruz do Calvário. Se for possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. No curso de hombridade aqui, nós contamos uma história que está no livro, de uma irmã que chegou chorando para o pastor. Pastor, preciso de ajuda, ore por mim. O pastor falou, eu oro, mas Deus não trabalha de forma genérica. Eu preciso saber especificamente qual é o seu problema. E a gente não coloca os problemas diante de Deus. A gente, quando para orar, faz aquela oração genérica. Parece o show da Xuxa. Manda beijo para todo mundo. Senhor, abençoa meu pai, minha mãe, minha avó, meu avô, meu tio, meu vizinho. Um beijo para todos, amém. Não estou falando que isso é errado, gente. Mas estou falando para você colocar o seu eu no coração. Né, Regiane? Hoje, conversando lá na casa da Regiane, ela falou assim, pastor, a gente ora tão pouco pela gente, ora tanto pelas pessoas. Eu falei, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Que vida de pastor, sim. É igual aquele vídeo lá mesmo que vocês conhecem. Você está tomando café, você está pensando, meu Deus, fulano tal vai fazer cirurgia, mas, meu Deus, fulano tal fazendo fulano tal. E esquece de mim. Sabe, esse curso Hombridade, ele nos ensina você colocar a sua vida diante de Deus. O que está acontecendo com você, meu irmão? Antes de você pedir, interceder pela vida dos outros, coloque especificamente, olha, Senhor, estou passando por essa dificuldade. Mas eles não estavam dormindo de tristeza. Parecia Jonas no porão do navio. O sono da irresponsabilidade. A direção de Deus. Deus tem direção para nós, irmãos. Mas para que nós possamos entender a direção de Deus, é comunhão com Ele. E essa comunhão só vem através da palavra e através da oração. 4º lugar, seguiu Jesus de longe. Veja o verso 54 do capítulo 22 de Lucas. Então, prendendo, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. Jesus estava lá na casa do sumo sacerdote. E Pedrão seguia de longe. Gente, não vamos seguir Jesus de longe. Seguir Jesus de longe quer dizer não ter compromisso com Ele. Não ter compromisso com a sua dor, com o seu sacrifício. Não ter compromisso com a sua ressurreição. Seguir Jesus de longe é tipo, não quero responsabilidade. Vamos deixar para mais para frente. Vamos deixando a coisa acontecer. Tem outros que fazem, vão terceirizar. Não é, outros fazem, para que eu vou fazer? Não, Pedrão começou a seguir Jesus de longe. Ele até gostava do evangelho. Sabe, pessoa que gosta do evangelho, gosta da igreja, gosta de ouvir a palavra, mas não se compromete. Cuidado que você está indo para ruínas. Não há compromisso. E em quinto lugar, se assentou com os ímpios. Aí ficou feio para Pedro, hein?
Veja o verso 55. E havendo-se acendido o fogo no meio do pátio, estando todos sentados, sentou-se Pedro com eles. Aí ele já não estava mais um grupo de oração, aí ele estava sentado com os ímpios. Diz a palavra de Deus, o Salmo 1, 1 e 2, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Sabe, irmãos, um sinal perigoso de que alguém está caindo, e até quando ele perde o interesse por andar com pessoas espirituais. Seu interesse é estar com pessoas espirituais? Não tem como luz e trevas andarem juntos. E Pedro, quando ele tem essa autossuficiência, deixa de orar, perde a direção de Deus, ele começa a sentar com os ímpios. Começa a sentar na roda dos escarnecedores a ponto de ser acusado. Esse é um deles, não vem não. Seu papo não cola. Essa gíria sua não é nossa, você é galileu. Você não é um dos nossos, você está tentando ser um dos nossos, mas você não é um dos nossos mais. E talvez Pedro chega na roda ali, está dando uma risadinha, deu umas piadinhas sujas, né? Quem sabe até zombando de Jesus, sem poder falar nada, dando aquela risadinha marota. Ah, irmãos, isso dói. Isso dói. Eu me lembro uma vez, quando eu disse que tinha voltado para a igreja, para uns amigos, falei, parei com tudo. E voltei mesmo, mas tive uma recaidinha. Fui para um casamento, peguei um copão de chopp no casamento, tomando. Aí chega um rapaz do meu lado e falou, ô Gerson, tudo jóia? Eu falei, tudo jóia. Rapaz, estava conversando com fulano lá, fulano falou que você voltou para a igreja, rapaz, mas estou vendo você tomando um copadão de chopp desse. Eu fiz assim, sabe, não falando dos chopes em si, mas sendo escândalo para os fracos. Estava sendo escândalo, estava no meio ali, contando umas piadas com o chopp na mão, precisou chegar um para dar uma chacoalhada em mim. Sabe, eu falei, gente do céu, o que eu estou fazendo aqui? Sabe, gente, não tem como você precisa começar a avaliar suas companhias. Você precisa avaliar suas amizades nas redes sociais. Precisa ter prazer de andar com pessoas espirituais. Que bom ver os jovens quando não vê a hora de um acampamento, de estar junto. Que bom a gente reunir e ficar até 3 da manhã tocando hino, gente. Imagina que delícia isso. Orando a Deus, conversando as coisas de Deus. Porque andar com os ímpios vai levar você à ruína, vai distanciar você de Deus, porque são pessoas que não oram, são pessoas que não crêem nos mesmos ensinamentos, não crêem nessas disciplinas, não crêem nesses princípios. E vai levar a gente para as trevas. Então precisamos separar as nossas amizades. A não ser que você esteja muito maduro mesmo, para poder influenciar a luz nas trevas, porque senão um pouquinho de luz que você tem vai se apagar. E o apóstolo João diz que não dá para ter amizade com o mundo e ser também amigo de Deus. Ou é um, ou é outro. E Pedro aqui estava indo para esse momento. E aí vem o naufrágio de Pedro. Negou a Cristo. Veja o verso 57 a 60. Porém ele negou, dizendo, mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse, tu és também deles. Mas Pedro disse, não sou. E passada quase 1 hora, o outro afirmava, dizendo, também este verdadeiramente estava com Jesus, pois também é Galileu. E Pedro disse, homem! Olha, ele afirmou. Que situação que Pedro chegou. Ele afirma no versículo 60, ele diz, homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, o galo cantou. Não precisou nenhum homem falar, só com o canto do galo, Pedrão se arrebentou. E aí Jesus saindo da casa do sumo sacerdote. Você imagina Jesus saindo aqui, Pedro lá, de uma certa distância, o galo cantou, Pedro já tinha negado 3 vezes, e Jesus fita o olho em Pedro. Pedro olha para Jesus.
e diz: o que eu fiz? Você imagine no dia da volta de Cristo. Cristo vai vir na sua glória. E diz que toda a terra o verá. Toda a terra o verá. Não tem como. Você pode esconder debaixo da cama, pode fazer o que você quiser. Todos verão. E aí eles vão fitar os olhos em você. E será que vai dar tempo de chorar o choro do arrependimento? Que seja hoje o choro do arrependimento. Você vai dizer: eu gastei tempo sentando na roda dos escarnecedores. Gastei tempo, Senhor, com conversas que não levou a lugar algum. E perdi tanto tempo deixando de orar por Ti, Senhor. Deixando de conversar contigo. Há muitas maneiras que nós negamos o Senhor. Negamos o Senhor quando negamos nosso envolvimento com a igreja. Negamos o Senhor, eu vou à igreja apenas por costume. Eu sou crente, mas nada me impede de dar um jeitinho nos negócios. Eu gosto dos cultos, mas não sou batizado. Estou esperando Jesus tocar no meu coração. Eu não sei mais o que tem que fazer, meu. Você está esperando um anjo descer do céu. Está aqui, ó. Você está esperando um anjo descer? Já desceu, está aqui, ó. Jesus. É a palavra de Deus. Tu conhece? Então aceita. Se tu é eleito, é graça irresistível. Eu sei que tem a hora certa. Conversamos hoje na classe hoje. Tem a hora certa. Mas para que ficar deixando? Para quê? Quanto mais você deixa, mais você sai fora dos propósitos de Deus. Quanto mais você deixa, mais autoconfiança o seu coração ganha. Quanto mais você deixa, mais ceticismo entra no teu coração. Então, se o seu coração está pegando fogo, é hoje. Não deixa para amanhã. Sabe, quando nós nos envolvemos com Cristo, envolvemos com a sua igreja, com o reino de Deus. E eu não estou falando de evento, estou falando de pregação da palavra. O campo é grande. O que falta é trabalhadores para a pregação da palavra, gente. Não tenha vergonha quando você estiver na fila do banco, fale de Jesus. Sendo oportuno, não fale. Mas ore. Porque para você falar, você tem que estar impregnado. Tem que estar o seu coração, não é assim? Você chega ali para qualquer um, parece que quer falar sobre futebol. Você viu ontem, fulano? Meu time ganhou ontem, foi campeão. Por quê? Porque seu coração está cheio daquilo. Né? Eu quando vou nesses congressos de casais, eu volto, não consigo nem pregar na igreja. Eu ouvi falar do congresso, gente, assim, seu coração está cheio daquilo. Então, quando você ora antes de sair da casa, quando você lê um texto bíblico, quando você se interessa por Jesus, você sai com o coração cheio. E quando Deus coloca pessoas na sua frente, você está pronto para falar. Não teologia sistemática, mas para pregar o evangelho puro e simples, como Jesus fazia. Puro e simples. E para encerrar o arrependimento de Pedro, veja o verso 61 e 62. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negará 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Eu gosto disso, sabe, chorar amargamente. Gente, você sabe o que é chorar amargamente? Chorar amargamente é o choro do arrependimento. Chorar amargamente é reconhecer o seu erro. Chorar amargamente é você dizer: eu preciso de restauração na minha vida. E Deus ouviu. Passou-lhe um tempo. Jesus foi crucificado. Depois de 3 dias Jesus ressuscitou. E depois Jesus voltou ressurreto. E apareceu aos cristãos, a mais de 500 cristãos. E um dia desses, Jesus estava na beira da praia. Também com foguinho, já para lembrar esse churrasquinho que Pedro assentou na roda dos escarnecedores. Aí Jesus fez um fogaréu na praia, colocou uns peixinhos para assar. E Pedro estava no barco. E quando ele viu Jesus, Pedro pula do barco, vai até Jesus. E Jesus dá uma segunda chance para Pedro. Eu quero que vocês abram a Bíblia comigo, ou se o Adalberto quiser pôr aqui para vocês acompanharem, em João capítulo 21. João 21, 15 e 17. Olha que texto lindo, a restauração de Pedro. Que assim seja
Que seja a pergunta de Jesus para as nossas vidas hoje: tu me amas? Jesus já tinha falado isso para Pedro. Pedro disse que amava, mas não amava. Era um amor de amigo apenas, é um amor simbólico, mas agora é o amor ágape. Agora é o amor da entrega. E olha só, depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, naquele churrasquinho, aqui Jesus já é ressurreto. Jesus já estava ressuscitado. E Jesus, ele se encontra com Pedro. Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros? Mais do que esses outros me amam? E ele respondeu, sim, o Senhor sabe que eu amo. Olha só, o Senhor sabe que eu amo. Pedro já colocou a soberania de Deus, já mudou a conversa. Depois Jesus lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E ele respondeu, o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Que seja para nós essas perguntas. Talvez você se perdeu nesse tempo. Talvez nós somos membros de uma igreja, mas ainda falta. E Jesus está perguntando, tu me amas? Mas não como você ama a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, os seus amigos. Porque do seu esposo, sua esposa pode divorciar a qualquer momento. Com o filho você pode ficar decepcionado a qualquer momento. Mas você tem que me amar primeiro, para que o meu amor esteja em você e seja derramado sobre a sua família. Tu me amas, Pedro, a ponto de morrer por mim, a ponto de amar as pessoas e pregar o evangelho. Se você tem passado por esse processo de queda, você precisa se arrepender, como Pedro fez. Veja o olhar amoroso e perdoador de Jesus para o seu discípulo. Hoje é o dia de tomar uma posição. Se o Espírito Santo tem mostrado que temos negado a Jesus pelos motivos e razões de Pedro, também podemos ser curados por Jesus por causa do seu grande amor. Basta que aceitamos o seu perdão e façamos o que lhe agrada. E sabe o que lhe agrada? Cuidar de suas ovelhas. A começar na nossa casa. E da nossa casa sair impregnado cuidando de outras ovelhas. Faça isso. Seja um discípulo de Cristo. E essa pergunta com certeza é transferida para nós como uma segunda oportunidade, uma segunda chance. Jesus está voltando. Não deixe para amanhã. Amém? Vamos orar. Fica em pé enquanto o louvor se posiciona. E canta esse hino. Deus é fiel. Deus é fiel. E o Pedrão não morreu enquanto Deus não cumpriu o que ele tinha que cumprir em sua vida. Não tenha medo, meu irmão. Não tenha medo. Deus é fiel. Deus é fiel e Ele vai dar força para que nós possamos aguentar até o fim. Pai, nos colocamos na Tua presença, Senhor. Obrigado por esta palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, da mesma forma que o Senhor cuidou de Pedro, da mesma forma que o Senhor colocou o domínio próprio em Pedro, da mesma forma que o Espírito Santo trabalhou nesse temperamento tão difícil, tão complicado, Pai. Nós te pedimos a Tua graça sobre as nossas vidas também. Pai, somos complicados, Senhor. Somos difíceis de lidar, mas o Senhor conhece o nosso coração, Pai. E Tu sabes, Senhor, que nós o amamos, mas precisamos da Tua força, do Teu poder. Precisamos que o Senhor nos aperfeiçoe, Pai, para que nós possamos continuar pregando a Tua palavra, Pai. Tem misericórdia da Tua igreja, tem misericórdia das famílias que aqui estão, Pai, e que o Teu amor seja derramado sobre nós, para que nós possamos cumprir o ID, que é pregar o Teu evangelho, a começar dentro da nossa casa e da nossa casa até os confins da terra, em nome de Jesus. Amém e amém.
Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Tu não morrerás enquanto o Senhor não cumprir em ti todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra ti. Então viverás em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o teu coração. Pois é só dele, somente dele o teu coração. Pois é só dele, somente dele o teu coração. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que assim seja. Você não vai morrer, meu irmão, enquanto Deus não cumprir tudo o que Ele tem para fazer na sua vida. Amém? Deus é fiel. Nós somos infiéis, mas Ele é fiel. Amém? Deus abençoe. Até bonito de ver, não? Satanás não penetra aqui de jeito nenhum. Eles fazem um escudo, vocês viram? Eles vão se juntando aqui, ó. Né? É isso aí. Gente, Deus abençoe. Tenham uma semana abençoadíssima. Muito bom ver vocês. Estaremos juntos, então, né, no domingo que vem, dia de ceia, tá? Hombridade, sexta-feira, sábado, Pilar do Sul, e domingo de manhã às 9, domingo à noite às 18h30, em nome de Jesus, tá bom? Se eu for fazer live durante a semana, eu aviso, tá? E que vocês tenham uma semana abençoadíssima na presença do Senhor. Que Deus abençoe muito. Eu quero chamar aqui à frente a Mariana. Vem cá, cadê a Mariana? Tá aqui? Tá lá? Aqui, vem cá. A Mariana vai passar por cirurgia dia 6, né, Mariana? Vai fazer cirurgia, véspera do feriado. Vem cá, vamos ungir você, tá? Mais alguém, gente, quer receber oração nesse momento? Jonatas, você tem um microfone aí? Ore por nós e impetra a bênção para nós também. Eu vou pedir para que você ore também pelos enfermos da nossa igreja.
Tem mais alguém que queira receber oração? Pode vir à frente, estaremos ungindo. Se mais alguém queira vir, vamos fazer um momento de intercessão nesse momento. Se você também sentiu a palavra nesse momento, quiser entregar a vida a Jesus Cristo, venha também. Estaremos orando para que Deus reforce, que Deus proteja, que Deus dê coragem, para que você possa continuar firme na presença de Jesus. Amém? É isso aí, gente. Não temos outra solução a não ser recolher ao nosso Senhor Jesus. Pode vir mais para cá, vamos fazer igual eles lá, elas lá. Fazer um escudo humano aqui, né? Aí você vem cá, Karina, também, junto com a filha, né? Fica junto aqui. Vamos estar intercedendo. Enquanto o Jonatas ora, estarei ungindo a vida de vocês. Mais alguém? Não? Vamos orar. Amém. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós estamos em Tua presença, diante do Teu poder, diante da Tua glória. E nesse momento, ó Pai, nós apresentamos essas vidas diante de Ti, ó Pai. O Senhor que na Tua onisciência conhece a realidade de cada um, conhece a necessidade de cada coração, ó Pai. Pedimos que o Senhor entre com provisão, pedimos que o Senhor abra as portas dos céus, estenda as Tuas mãos abençoando, ó Pai, derramando o Teu bálsamo do alto da cabeça até a planta dos pés desse meu irmão, desta minha irmã que está aqui à frente, ó Pai. Que o Senhor possa dar ordem aos Teus anjos acerca destas vidas, para que aquilo, ó Pai, que eles necessitam, em fé, possam receber. Se é cura, ó Senhor, que possam ser curados, ó Pai, possam ser renovados, possam ser, ó Pai, transformados pelo Teu poder. Se há uma porta aberta, que o Senhor possa destrancar todas as portas, as arestas, ó Pai, abençoando, ó Pai, os Teus filhos, os Teus servos, ó Pai. Concede a eles, Senhor, aquilo que vieram buscar na Tua presença, na Tua casa. Da mesma sorte, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo espalhado, ó Pai, pelos 4 cantos deste mundo. Abençoa aqueles irmãos que não puderam estar aqui. Estende as Tuas mãos de poder e de paz, levando paz a cada coração. Que o Senhor possa nos dar uma noite de sono, de tranquilidade, que possamos descansar em Ti, entrar no descanso do Senhor, sabendo que há um Deus acima de tudo e de todos, que tem olhado por nós, que tem estado ao nosso lado, que tem trabalhado a favor daqueles que nele esperam, Senhor. Desde a antiguidade ainda não se viu, desde a antiguidade ainda não se ouviu um Deus como o nosso Deus, que trabalha por aqueles que nele esperam. Que o Senhor possa nos dar uma semana de vitória, de alegria, de renovo, ó Pai, de transformação em Tua presença. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa estar conosco. É a nossa oração no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém, Senhor. E que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça maravilhosa do Seu Filho Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do doce Espírito Santo sejam com toda a igreja do Senhor para todo sempre. Amém e amém, Jesus.